Pessoal, agora a gente vai falar sobre esfera, tá bom? Aqui é a esfera, tá certo? A gente vai trabalhar agora ela. Lembrando aqui novamente, nós temos o raio, né? Aqui é o diâmetro da esfera. E você vai aprender alguns nomes, tá bom? Que você precisa ficar atento. Pessoal, quando ele fala da superfície esférica, e aí para você entender, vamos imaginar aqui uma laranja, tá bom? Uma laranja aqui, toda na forma esférica, bem perfeita, certo? Vamos considerar dessa forma. Então vamos imaginar a laranja para você entender. O que seria a superfície esférica? Quando te pedir a questão, calcule a superfície esférica, pessoal, é como se ele está pedindo para você encontrar a área da casca da esfera. Bom, é como se fosse a laranja. Então imagina a laranja tem a casca, então a área todinha da casca você vai ter a chamada superfície esférica, tá bom? Então quando te pedir determine a superfície esférica, o que ele está querendo vai ser justamente a casca da laranja todinha, a área, tá bom? Que essa casca ocupa. Quando ele falar em cunha esférica, você vai imaginar, pessoal, um gomo da laranja. Eu antigamente chamava de bag da laranja, tá bom? É como se você descascasse a laranja e pegasse um gomozinho daquela. Então, quando ele falar de cunha esférica, você lembra, é um gomozinho todinho, certo? Então, imagine. Então, vamos considerar que a esfera como laranja para você entender melhor. O que seria o fuso esférico? Pessoal, o fuso esférico seria a casca desse gomo, certo? O gomo todinho vai ser a cunha esférica. E só a casquinha desse gomo vai ser o chamado fuso esférico. Então não esqueça. O que é o fuso esférico, pessoal? É um pedaço, tá bom? Uma parte da casca da laranja, certo? Então o que é a cunha esférica? É um gomozinho da laranja, certo? O que é a superfície esférica? É a casca todinha dela. E o que é uma calota esférica? A calota esférica é como se você pegasse e fizesse um corte aqui na laranja, tá bom? Pegasse aqui uma parte superior, inferior, fizesse um cortezinho e tirasse uma tampa. Bom, é como se fosse uma tampa dessa laranja. Então não esqueça desses nomes, eles serão muito importantes. Então superfície esférica vai ser como se fosse a casca da laranja todinha, tá bom? Cunho esférico vai ser como se fosse um gomo da laranja. O fuso esférico é só a casca desse cunho, tá bom? Dessa cunha esférica, só um pedacinho vai ser justamente o fuso esférico. E uma tampa que você retira da laranja, tá bom? Você vai ter a chamada calota esférica, certo? Então nós vamos trabalhar esses conceitos aqui. Novamente, pessoal, ó, você precisa saber de fórmulas. Mas na esfera é importante você lembrar disso aqui, ó, 4πr, tá bom? Quando eu estudava esfera, eu botei na minha cabeça. Bom, as fórmulas da esfera é 4πr, 4πr, não esqueça. Aí quando ele falar de área, a área geralmente é ao quadrado. Então você coloca o quadrado no raio. Então vai ficar 4πr ao quadrado. Quando falar em volume, a gente coloca ao cubo, né? Então vai ser 4πr ao cubo. Só que o volume da esfera ele é dividido por 3, tá bom? Então vai ser 4πr. Então a base das fórmulas da esfera é 4πr, não esqueça. Se for a área, 4πr ao quadrado. Se for volume, 4πr ao cubo dividido por 3. A gente usa o 3 duas vezes, tá bom? E a área do fuso e o volume da cunha. Pessoal, a área do fuso, você vai usar essa mesma fórmula da seguinte forma, ó. A área do fuso vai estar para a área total, que é 4πr ao quadrado. Aí vai ser o ângulo do fuso dividido por 360 graus. Aqui embaixo eu uso a parte total, ó. A área, 4πr ao quadrado, a área, e um ângulo todo. Se eu der uma volta todinha na esfera, eu vou encontrar 360 graus. E em cima eu coloco o que eu quero, a área do fuso e o ângulo que vai ser dado na questão. Da mesma forma, o volume da cunha esférica, né? Embaixo eu coloco o volume total, que é o volume 4πr ao cubo sobre 3, e coloco 360 graus. Em cima, o volume da cunha, que é o que eu quero encontrar, e o ângulo que vai ser dado. Certo? Então, lembre-se daquilo que eu falei no vídeo anterior. Procure, pessoal, numa folha de caderno e anotando as fórmulas, e sempre que possível você vai estudando, tá bom? Para você assimilar. Infelizmente, principalmente na uva, se você não dominar, pessoal, essas fórmulas, infelizmente você vai se dar mal, certo? Vamos fazer exemplos, então, ó.
determine a área da superfície esférica cujo raio é 10 centímetros. Então aqui, pessoal, o que ele quer é a área da casca da laranja, certo? A parte todinha, que a gente chama de superfície esférica. Nesse caso, como eu disse para vocês, as fórmulas da esfera é só você lembrar 4πr. Como ele pediu área, aí você coloca ao quadrado, porque a área você tem a unidade ao quadrado, então vai ficar 4πr ao quadrado. O raio é 10, 10 ao quadrado dá 100, 100 vezes 4, 400π. Vou deixar o π aqui, não vou substituir, tá bom? Exemplo 2. A figura abaixo representa um hemisfério. Pessoal, o que é o hemisfério? É a metade de uma laranja todinha. Preste atenção aqui um detalhe, ó. A calota esférica é uma tampa da laranja, para você entender. Se eu fizer um corte bem no meio, eu vou ter um hemisfério, tá bom? Se o corte não for no meio, eu tenho a chamada calota esférica. Então, se eu fizer um corte aqui passando pelo diâmetro da esfera, bem no centro mesmo, e eu tirar aqui e dividir em duas partes iguais, eu vou ter que o chamado hemisfério, tá bom? Então, o hemisfério, o que é? É a metade da esfera, para você entender. Ele quer saber qual é a área dessa superfície do hemisfério. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa fórmula, que é a área da esfera todinha, a área da superfície esférica, né? Só que nesse caso, o hemisfério é a metade. Então, eu faço essa fórmula e no final eu divido por 2, tá bom? Então, vamos lá. 4 vezes π, quanto é o raio? Ele me deu aqui o desenho. Observa que ele me deu o raio, não, ele me deu o diâmetro. Ó. O diâmetro ele vai de uma extremidade à outra. Então, o raio é a metade. Então, a metade de 20 é 10. Então, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 4, 400. Pessoal, ó, 400 vai ser a área total da esfera. Só que como ele pediu o hemisfério, vai ser a metade. Então, quanto é a metade de 400? 200. Então, quando ele te pediu o hemisfério, basta você fazer a área normalmente e dividir por 2 o resultado. Então, deu quanto? 200, tá bom? Outro exemplo. Um reservatório esférico possui um raio interno de 2 metros. Quantos litros de gás cabe nesse reservatório? Utilizando o π valendo 3,14, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, preste atenção. Ó, ele está falando agora de litro. Então, eu quero encontrar quem? O volume. Qual é a fórmula da esfera? 4πr. Como é volume, aí é ao cubo. Então, eu coloco o cubo aqui e coloco um 3 aqui de baixo. O raio deu quanto? 2, né? Só que lembre-se daquilo que eu disse para vocês, pessoal. Ó, nós vamos encontrar em litros. Então, se você vai encontrar em litros, qual foi o conselho que eu dei? Transformar a unidade para decímetro. Você tem 2 metros, metro, decímetro. O decímetro está do lado direito, então você multiplica por 10. Então, 2 vezes 10 vai dar 20 decímetros, tá bom? Então, 20 ao cubo, aí faz a continha, ó, 4 vezes 3,14. Nesse caso, o π aqui valeu 3,14, então a gente obedece, tá bom? Se não disser nada, a gente usa 3,14 da mesma forma. Fazendo essa continha aqui, pessoal, e dividindo por 3, vai dar aproximadamente 33.493 litros, tá bom? Por que já é em litros? Porque eu usei o decímetro, certo? Vamos fazer agora a questão em relação ao fuso e à cunha, tá bom? Vamos lembrar aqui de novo, pessoal, ó. A cunha eu encontro volume, tá bom? Vai ser o gomo todinho da laranja, um bag, como eu chamava, né? Quando ele falar em fuso esférico, a gente encontra a área. A área é só a cascazinha dessa cunha, certo? Então, olha só o que ele pediu nessa questão. Considere a área de um fuso esférico. Então, o fuso esférico que possui um ângulo de 90 graus. Lembra do que eu disse para vocês? Ó? Ele vai dar um ângulo. Tá certo? Ele vai dar um ângulo. Esse ângulo você usa aqui na fórmula. Então, se ele quiser a área do fuso, você coloca o quê? A área do fuso igual ao ângulo que foi dado na questão. E embaixo vai ficar quem? A área total e o ângulo total. O ângulo total é 360, tá bom? Então, a área do fuso eu vou repetir. Aí a área aqui eu vou encontrar, ó, o raio é 10, né? Ó. Então, aqui vai dar 1.200. E 90 por 360, o ângulo que ele deu não é 90, está aqui, 360. Pessoal, aqui eu simplifico por 90, tá bom? Cancelo 0 com 0, 9 dividido por 9 dá 1, 36 dividido por 9 dá 4. Faço meio por extremos.
Uma coisa importante, pessoal, se você se tocar, 90 graus vai ser 1/4 de uma volta completa. Uma volta completa é 360, então 90 é 1/4. Então, se esse ângulo de 90 for solicitado, basta você fazer a área e dividir por 4. Quanto é que deu a área aqui total da superfície? Deu 1.200. Então, 1.200 dividido por 4 dá 300. Ó. Então, é uma forma de você fazer. Perceba que realmente ó, esse 4 vai passar dividindo, né? Se esse ângulo for 180 graus é a metade. Então, você faria a área normalmente e dividia por 2, tá bom? Pode usar a fórmula, mas se você se tocar e fazendo isso também dá certo e até mais rápido. O mesmo raciocínio ocorre com o volume. Ó. O volume da cunha. Eu coloco o volume e igual ao ângulo que foi dado. E embaixo eu uso o volume total e o ângulo total, que é 360. Então, a fórmula aqui é praticamente a mesma do volume que nós estudamos, acrescido desse detalhe. Então, vamos lá, o volume da cunha que eu quero, o volume aqui eu vou achar, o raio é 10. Ó. Quando eu faço essa continha, o 3 com 3 eu cancelo, 10 ao quadrado é 1.000, 1.000 vezes 4 dá aqui 4.000. Bom, o raciocínio aqui é o mesmo, o ângulo é o mesmo 90, eu simplifico por 90, eu cancelo 0 com 0, 9 dividido por 9 dá 1, 36 dividido por 9 dá 4. Então, faço o meu por extremos e faço o cálculo. O raciocínio aqui é o mesmo, ó. Se o ângulo é 90 graus é 1/4 da circunferência, né, total do círculo. Então, no caso, você lembrando que 90 graus é 1/4, então basta você fazer o volume, que deu 4.000, e dividir por 4. Se esse ângulo for 180 graus é a metade, tá bom? Então você faria o volume e dividiria por 2. Mas aplicando a fórmula dá certo de boa, certo? Pessoal, então a gente fica por aqui, tá certo? Como eu falei para vocês, ó, toda atividade agora vale nota. Então, não façam por fazer. Leia o material de apoio, assista esses 2 vídeos, que eu tenho certeza que você consegue fazer as atividades. A atividade vale uma avaliação, um 10, tá bom? De 0 até 10. Então, cuide. O dia de entregar é na própria segunda. Porém, cada dia que você passar, até o final, até as 23 horas e 59 minutos de segunda. Você pode entregar terça, quarta, quinta, sexta, pode. Só que a cada dia de atraso, meio ponto a menos na nota. Estou fazendo isso, pessoal, para ajudar vocês a ter mais interesse nos estudos, tá certo? Um abraço, fique na paz de Deus, qualquer coisa pode entrar em contato.